No Hiperconectado de hoje, vamos mergulhar no misterioso e impressionante universo da radioatividade. Vamos ver como é que foi a sua descoberta, quais são os seus riscos, vamos entender como funciona a produção de energia nuclear e descobrir quais são as aplicações dessa verdadeira força da natureza. Afinal, a radioatividade é nossa amiga ou inimiga? O Hiperconectado começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Desde a sua descoberta, a radioatividade desperta o imaginário popular. A sua aura misteriosa já inspirou muitas obras escritas e a ficção científica. Agora, o que é a radioatividade? A radioatividade é um fenômeno natural. Átomos instáveis passam por um processo de transformação espontânea, chamado de decaimento radioativo, para alcançar maior estabilidade. Os átomos são compostos por um núcleo central contendo prótons, partículas carregadas positivamente, e nêutrons, partículas sem carga, enquanto elétrons, partículas carregadas negativamente, orbitam ao redor do núcleo em camadas ou órbitas. Alguns átomos, conhecidos como isótopos radioativos, possuem núcleos instáveis com excesso de energia. Até atingir maior estabilidade, esses átomos emitem partículas subatômicas e/ou radiações eletromagnéticas. A história moderna da radioatividade tem início no final do século XIX, com os experimentos do físico francês Henri Becquerel. Ele fez o seguinte experimento. Ele colocou uma chapa fotográfica dentro de um papel preto embrulhado e colocou sobre sais de urânio. Os sais de urânio são conhecidos por serem, ele já estava estudando, por serem fosforescentes. Então ele colocava sob a luz do sol esses sais de urânio e colocava então esse embrulho com a chapa fotográfica em cima. E ele percebeu que surgiam manchas nessa chapa, então ela era sensibilizada. Só que daí veio um período nublado, de chuva, um período que não tinha sol, que ele pegou esse experimento, uma configuração muito parecida, colocou dentro de uma gaveta no laboratório e deixou por algum tempo. Quando ele foi lá, abriu a gaveta e foi abrir esse embrulho novamente, ele viu que tinha manchas escuras, mesmo assim, e eram manchas mais intensas ainda do que antes. Então ele concluiu o seguinte: olha, esse fenômeno que eu estou vendo aqui é um fenômeno novo, é um fenômeno que não depende da fosforescência. E aí ele provavelmente era um outro tipo de radiação. Tinham sais que brilhavam quando você expunha a luz do sol. Ele se perguntou se esses sais não emitiam alguma outra coisa além da luz visível. E para isso ele cobriu um filme fotográfico de maneira que a luz não batesse nele. Perfeito. Mas na hora que ele levou isso para perto do sol, mesmo assim, ele ficou... ele registrou alguma coisa, ele ficou sensibilizado. Isso. Então quer dizer, aqueles sais estavam emitindo alguma coisa que não era luz e que atravessava o papel, por exemplo. Perfeito. E aí entra na história um casal muito famoso, que é o Pierre e a Marie Curie, que a tese de doutorado da Marie Curie era justamente investigar se esses raios, até o momento chamado de raios Becquerel, em homenagem a ele, se esses outros elementos químicos também produziam esses raios também. E aí, a Madame Curie, ela descobriu os elementos como, por exemplo, o tório, que também emite radiação como urânio, depois o polônio e o rádio. Ela conseguiu isolar o rádio, que é um elemento muito mais radioativo do que esses outros. Daí o nome? E aí do nome que introduziram o termo radioatividade. Em 1903, Marie Curie e Pierre Curie compartilharam um prêmio Nobel em Física pela sua pesquisa com radioatividade. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel em qualquer área. Em 1906, depois da morte do Pierre Curie, a Marie Curie continuou a sua pesquisa e em 1911 ela recebeu outro prêmio Nobel, esse em Química. Ela foi a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em 2 áreas científicas diferentes. Geralmente o prêmio é dado por causa de alguma coisa que tem aplicações interessantes também, não só pela descoberta. O que fizeram com a radioatividade no começo que era tão interessante? Usava-se o rádio, por exemplo, para pintar mostradores de relógio, porque ele é luminescente. Aquele ponteirinho que brilha no escuro? Exato. Então usavam do rádio para, por exemplo, durante a guerra, os soldados levavam para ver hora no escuro. A descoberta da radioatividade gerou muito entusiasmo até demais em alguns pontos, o que levou a vários equívocos. Muitos produtos para a saúde, como cremes faciais,
água e até cintos radioativos eram vendidos com a promessa de um benefício terapêutico, mas sem embasamento científico. Tem um caso bem interessante que é relatado na literatura, que é o caso das meninas do rádio. As meninas do rádio eram moças que trabalhavam nos Estados Unidos, em fábricas nos Estados Unidos e Canadá, em torno de 4.000 moças, que a função delas, né, era pintar os mostradores de relógio com soluções à base de rádio. E a instrução que elas recebiam era, para ter toda a delicadeza e a fineza ali da pintura do mostrador... Já que é super pequeno o ponteirinho, né? Exato, era afinar na língua, tá? Então afinava o pincel na língua para fazer isso. E um caso muito relatado e noticiado foi da Molly Magia, que ela, depois de um tempo, ela começou a adoecer, ela começou essa parte aqui da garganta teve uma protuberância enorme, teve infecção de garganta, e aí essa infecção começou a comer a jugular dela, e ela sofria dores terríveis, ela veio a falecer, né? Mas foi interessante que esse caso foi o primeiro caso onde uma empresa foi responsabilizada pela saúde do funcionário nos Estados Unidos. Existem 3 tipos principais de emissões na radioatividade. Radiação alfa, que são partículas compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Elas são grandes, carregadas positivamente e têm uma alta capacidade de ionização, o que significa que podem causar danos a outras moléculas quando interagem com elas. Porém, são facilmente bloqueadas por materiais como papel ou até mesmo pela pele. A radiação beta são elétrons, beta negativo, ou pósitrons, beta positivo, de alta energia emitidos pelo núcleo instável. Elas têm uma capacidade intermediária de penetração e podem ser bloqueadas por materiais como vidro, plástico ou madeira. Já a radiação gama são ondas eletromagnéticas de alta energia, semelhantes aos raios-x, mas ainda mais penetrantes. Elas requerem materiais densos, como chumbo ou concreto, para serem bloqueadas. Existem hoje até no mercado produtos, legumes, raízes, tubérculos, batatas, que eles são irradiados para preservar o seu tempo de bancada. E uma grande vantagem é que a alteração nesses alimentos, ela é mínima com o uso de radiação. Então, ao invés de eu ferver, eu pasteurizar um alimento, eu irradio ele, e se esteriliza, e aquilo lá vai durar muito mais? Vai durar muito mais tempo. Exatamente. Isso. Por exemplo, o que eu posso comer que pode ter sido irradiado? Batata. Batata é um dos exemplos mais comuns, né? A batata, ela é uma grande parte da batata é irradiada, e ela evita também o brotamento da batata, que é um problema no caso do mercado, do consumo. E é importante frisar que a irradiação de um material, por ser feita com radiação gama, ela nunca, jamais vai tornar aquele alimento radioativo, né? Ele apenas recebe a radiação, mas ele próprio não se converte em uma fonte de radiação. É comum as pessoas associarem radioatividade a algo criado pelo ser humano, mas ela, na verdade, é um fenômeno natural que já existe aqui há muito tempo, desde a formação da Terra e bem antes do surgimento da humanidade. Como nós evoluímos, evidentemente, aqui na Terra, a gente já está, de certa forma, adaptado a essa radioatividade natural que existe em todo o ambiente, inclusive no próprio corpo humano, nos organismos, né? Ah, é? Sim, existe sim. No caso do corpo humano, por exemplo, é o potássio 40. O potássio 40, ele é um dos isótopos do potássio. O potássio, ele existe, o potássio comum, natural, existe em todos os organismos vivos praticamente, né? O DNA leva potássio. O DNA leva potássio. O potássio está presente ali na condução dos impulsos nervosos, né? Verdade. Então ele existe no nosso cérebro, em todo o nosso sistema nervoso, né? E uma fração considerável desse potássio, pode ser inclusive detectada por meio de aparelhos, é esse potássio 40, que é o isótopo radioativo que aparece em qualquer potássio, né? Quer dizer, tem um tracinho de elementos radioativos em tudo. Em tudo, exatamente. E tem alguns lugares que concentram mais desses elementos? Isso. E existe uma média mundial, e existem a gente poderia chamar de alguns hotspots, né, no planeta inteiro, né? Muitos, na verdade, né?
que são locais que, pela própria configuração geológica deles, eles acabam tendo naturalmente, sem precisar de concentração nenhuma, uma radioatividade bem acima do normal, né? No Brasil, existem 2 lugares que são os principais, que é em Guarapari, devido às areias monazíticas que existem em algumas praias, né? Eu me recordo da praia de Meaípe, em Guarapari, ela é de areias pretas. E por que elas são radioativas? Porque elas têm minério de tório. Como que esse tório foi para lá? Por vulcanismo? É pelo próprio processo de formação geológica da Terra, né? No caso das areias, elas são formadas pela intemperização das rochas, né? Ao longo dos milhões de anos, a chuva vai desagregando as rochas e, por questões físico-químicas, alguns materiais radioativos acabam se concentrando, e o tório é um deles, né? No caso, o minério do tório acaba se concentrando nessas areias pretas, né? E outro local aqui no Brasil, que é bastante importante em termos de radioatividade natural, é o Planalto de Araxá. Em Araxá existe uma intrusão vulcânica, que a gente chama, né? Que é o magma que veio do fundo da Terra também há milhões de anos atrás, acabou aflorando na superfície, e esse magma ele tem uma concentração muito grande de urânio, em particular naquele lá em Araxá e em Poços de Caldas, são 2 locais lá em Minas Gerais, né? Por causa do vulcanismo que ainda mantém as fontes termais lá? Isso também. Na verdade, no mundo inteiro, o lugar mais radioativo habitado que existe é uma fonte termal que existe numa cidade do Irã. Ah, que legal. Então, aquela água tem muito rádio, que é também carregado desde o fundo da Terra por essas fontes termais, e aquilo é um spa, então é um motivo de grande preocupação. Mas já foram feitas muitas pesquisas lá e não se constatou nenhum problema com a saúde. Em 1951, o governo Getúlio Vargas criou o Centro Nacional de Pesquisas. Com isso, a exploração dos minérios atômicos passou para a mão do Estado, que proibiu a exportação do tório sem autorização. Mesmo assim, isso não foi suficiente para interromper a exploração internacional. Getúlio foi pressionado pelos Estados Unidos, que deram 2 opções ao então presidente: enviar soldados brasileiros para a Guerra da Coreia ou exportar areia monazítica. Getúlio Vargas optou pela segunda alternativa e assim nossa areia monazítica foi exportada a um preço baixo, e mesmo quando nós tentamos exportar o tório já beneficiado por usinas locais, os Estados Unidos taxaram o metal em 33%, inviabilizando o comércio. Daqui a pouco a gente volta para te mostrar a importância da radioatividade na medicina, para mostrar um reator nuclear e muito mais. Não sai daí. De volta com o Hiperconectado. Recentemente, a radioatividade tem ganhado muito destaque na medicina. Isso acontece por muitos avanços, tanto tecnológicos quanto no nosso conhecimento sobre como aplicá-la. O século passado foi dominado por essa escalada de conhecermos mais o que é a radioatividade e o que são as radiações, né, e como nós podemos usar as radiações de maneira a nos beneficiar dela. E há inúmeras formas de nos beneficiar de radiação, com importantes aplicações no mercado e na saúde em especial. O uso da radiação ionizante levou uma verdadeira revolução da forma como a gente faz o diagnóstico, né? Raio-X são muito úteis para a gente fazer diagnóstico. Dos raios-X a gente teve evolução da tomografia computadorizada, que nos permitem fazer diagnósticos morfológicos, né, da forma de cada um de nós. Como os raios penetram no nosso corpo, a gente consegue ter algo que veja através da gente. Os raios-X fazem isso, eles olham através dos nossos corpos. E aí a ideia que veio se eu uso o raio-X para gerar uma imagem e ver através,
Será que eu consigo usar o raio-x para depositar uma energia que possa estar gerando nos tecidos que são atingidos uma resposta no sentido de indução da morte dessas células, de maneira que eu possa controlar, por exemplo, um tecido que se expande? Com uma tecnologia que foi sendo desenvolvida ao longo das últimas décadas, a gente vai conseguir cada vez de maneira mais precisa entregar o raio-x aonde está o tumor, aonde está o nosso alvo. E aí, quando o raio-x atinge os alvos, a radiação, esse tipo de radiação vai interagir com diferentes moléculas das nossas células. Se interagir com ácidos nucleicos, né, que são críticos como você sabe, para coordenar as atividades das nossas células, a gente pode ter quebra desses ácidos nucleicos, quebra do DNA. Essa quebra do DNA vai gerar uma resposta inicial de reparo. Se esse reparo for eficiente, ok. Se esse reparo não for eficiente, a gente pode ter deflagrado um processo de morte celular. E aí a gente consegue atingir um dos nossos objetivos, que é o uso da radiação ionizante com o objetivo de matar uma célula-alvo. Posso dizer, então, que a diferença entre a radiação que causa câncer e a radiação que a gente usa para tratar o câncer está nessa precisão e na forma que a gente conduz ela para a região interessante? Isso, exatamente. Existe tecnologia que permite fazer o depósito da energia naquele volume que é definido pela imagem da tomografia, muito frequentemente, de maneira que no tumor que foi definido numa máscara que o físico médico usa para o planejamento, você tenha o depósito da maior quantidade de energia. Pesquisas recentes criaram um novo tipo de radioterapia, as chamadas sementes radioativas. A gente pode usar sementes, né, com material radioativo e implantar localmente. Posso entregar esse material de maneira que ele fique como uma cápsula muito próxima ao tumor, irradiando localmente o tumor. Então, essa aqui é a radiofarmácia. Isso é onde o material radioativo é preparado antes de ser administrado para os pacientes. Então aqui você tem os geradores, né? E aqui você tem os materiais radioativos, aqui o iodo 131, aqui você tem o iodo 123, né? Você tira na seringa, né? Então, cada paciente você vai ter que ter uma quantidade, uma atividade de material radioativo, então você traz o frasquinho para dentro desse tipo de proteção também, com chumbo, né? E aqui encaixa a seringa aqui dentro. E aí você tira o material radioativo numa seringa para o paciente, aí você mede essa atividade radioativa, vê se aquela atividade está adequada para o paciente. Além da medicina, a radioatividade também é muito importante para a produção de energia. A energia nuclear é uma fonte poderosa e, de certa forma, também polêmica. Essa energia é obtida em reatores nucleares, que são responsáveis por iniciar e controlar as reações nucleares. A gente veio até o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares para entender como funciona o reator. Então aqui a gente tem o acionamento de todas as bombas que fazem a circulação da água, que vai garantir que aquele calor, né, não supere os 600 graus. Por conta dessa água que a gente está vendo na piscina, que tem 3 funções assim, principais. Uma é de permitir que o processo aconteça, outra é de refrigerar o núcleo por questão de segurança, impedir que aconteça algum tipo de acidente. Então é um reator refrigerado a água. Refrigerado a água, certo. Água leve, né? E uma das também principais funções dessa água é permitir que a gente circule por aqui. A radiação só não chega totalmente aqui em cima, ou seja, ela chega atenuada devido à barreira de água, que é uma barreira física, é uma blindagem física, né, que atenua o nível de radiação que está sendo produzido lá embaixo. O reator nuclear é um dispositivo onde se processa de maneira autossustentada, ou seja, uma vez iniciada a reação, não preciso mais bombear energia nenhuma e ela continua por si só. E controlada, ou seja, a potência liberada a energia liberada por unidade de tempo, portanto a potência é constante. E o que acontece nessas condições? Uma reação nuclear de fissão em cadeia. O que é isso? Você tem um nêutron
incidindo em um átomo de urânio, principalmente para nêutrons térmicos, ou seja, nêutrons de baixa energia cinética, incidindo num átomo de urânio, você forma um núcleo composto, o urânio 235 principalmente, e forma um urânio 236. Isso gera uma instabilidade do núcleo atômico, e aí pode ocorrer, com a maior probabilidade de ocorrência aí no caso, é a fissão, ou seja, a divisão desse núcleo em 2 fragmentos assimétricos, um com um pouco mais de massa e o outro com um pouco menos de massa. Esses produtos de fissão, sim, têm muita carga elétrica e muita energia cinética. Ao atravessarem o material, o que acontece? Essa energia cinética é transformada em energia térmica, calor. E aí você precisa, no caso de nosso reator aqui, a água para moderar os nêutrons, para prover a proteção, proteção radiológica, né, blindagem biológica, mas principalmente para quê? Para remover esse calor do cerne do reator, do núcleo do reator. Nesse reator, ele tem a função apenas de remover o calor. Numa usina nucleoelétrica, ou seja, uma usina nuclear, ele tem a função de remover esse calor e operar um ciclo de potência termodinâmica. O que é isso? Ser usado como fonte de calor industrial. Transforma água em vapor para que esse vapor acione turbinas, movimente gerador e produza energia elétrica em larga escala. Então, uma usina nuclear, no fim, é uma usina a vapor. É uma usina térmica, só que ao invés de você utilizar combustível fóssil, ou seja, queima de carvão mineral, derivado líquido de petróleo ou gás natural, você usa, ao invés de uma reação química de combustão, portanto, você usa o quê? Uma reação nuclear de fissão em cadeia autossustentada controlada. Ou seja, é a mesma máquina a vapor James Watt 1769, só que ao invés de você usar uma fonte de energia do século 17, 16, você usa uma fonte de energia do século 20. Então, se a gente vê uma chaminé, por exemplo, de uma usina nuclear, o que está saindo dali é água. Vapor d'água. Aliás, não é nem chaminé. Se você observar bem numa usina naquelas usinas nucleoelétricas da Europa, que não ficam à beira-mar, mas ficam à beiras de lagos e rios, você tem uma torre grande que sai um vapor. O que é aquilo lá? É vapor de água, porque é uma torre de refrigeração onde a água do terciário, depois de refrigerar esse vapor das turbinas, troca a água com o rio e com o lago, e para que não sobreaqueça aquele ponto do rio ou do lago, passa por um sistema de refrigeração, que é a torre de refrigeração. Apesar de usinas nucleares serem muito seguras e terem milhares de protocolos e regulações, alguns acidentes impressionantes já aconteceram. Chernobyl e Fukushima estão entre os mais famosos. Os acidentes radiológicos, né, que a gente chama, os mais comuns, né, na verdade, eles são justamente pelo manuseio errado ou até pela disposição errada desses materiais radioativos, né? No Brasil, infelizmente, ficou tristemente célebre o episódio que aconteceu em Goiânia nos anos 1980, né? Onde uma fonte radioativa de césio-137 acabou se perdendo, né? E acabou se perdendo, ela foi recolhida ali de forma totalmente aleatória, inadequada, eu diria, né? E acabou causando aquele acidente radiológico. Então, a maior parte dos acidentes, né, frisando que esse acidente desse tipo não aconteceu só no Brasil, já aconteceu no mundo inteiro e continua acontecendo. Eles acontecem justamente pelo manuseio e pela disposição errada dessas fontes radioativas artificiais, né? Muito mais até do que acidentes em usinas de potência, usinas nucleares, né? A gente teve esses dois de grande gravidade, né? Que foi de Chernobyl e de Fukushima, né? E os outros foram todos de menor gravidade, né? Acidentes nucleares são muito impactantes e impressionantes pelas vidas que tocam, mas também é importante a gente dar um passo para trás e pensar nas milhões a bilhões de vidas que estão sendo cada vez mais impactadas pelas mudanças climáticas causadas pelo nosso uso de outras fontes energéticas também. Como a medicina mostra a diferença entre a radioatividade que causa câncer e a radioatividade que nós usamos para tratar o câncer e para trazer mais saúde
está na aplicação e no grau de conhecimento que nós temos para poder empregar essa tecnologia. Mais do que nossa amiga ou inimiga, a radioatividade é uma força natural, é uma força da natureza que é muito importante nós conhecermos e sabermos aplicar. O Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais energia para você. Até lá!